Cerveja com malte argentino. Será que é boa? Bora provar essa Andes La Única. Fala galera, Ricardo da Nossa Cerveja aqui falando. Essa cerveja aqui com malte argentino. Será que é uma boa cerveja? Vamos provar, né? Então, aquele baixinho. Indica uma carbonatação talvez um pouquinho mais baixa, até porque a temperatura dela não está tão baixa. Vamos ver então o que a gente já percebe aqui nessa cerveja, né? Uma cerveja de coloração um dourado bem brilhante, um dourado assim um pouquinho mais claro, como essas cervejas comerciais que a gente já conhece, colarinho um pouquinho mais baixo, branco e com baixa ou pouca retenção, certo? Uma cerveja que provavelmente deve ser para tomar mais gelada, né? E para ser um pouco mais refrescante. Então, bem translúcida, né? Extremamente límpida, duplamente filtrada. O aroma dessa cerveja, né? Lúpulo é muito baixo, praticamente inexistente. A questão do aroma de malte, acho que eu sinto um adocicado bem leve, bem sutil no paladar. Corpo leve, puxando talvez para um pouquinho mais para médio, né? Uma cerveja não tão aguada, vamos dizer assim. Refrescante, um amargor, não, puxa para o doce, puxa mais para adocicado. Começa refrescante, mas ela vai deixando um final mais adocicado. E aquela sensação de estufamento que a gente tem, semelhante a outras cervejas populares que a gente encontra, né? Imaginei que fosse uma cerveja assim, um pouco mais diferente, na verdade não conhecia ainda, então resolvi provar e trazer para a gente avaliar em conjunto. O que essa cerveja ela apresenta no rótulo, né? Então 4,8% de volume alcoólico, uma cerveja tranquila para se beber, 12 IBUs, então é uma cerveja que a gente não espera um amargor acentuado, ok? Apesar que eles colocam como um amargor mediano, claro que 12 IBUs numa cerveja leve, ele às vezes é mais aparente do que, sei lá, 30, 40, 50 IBUs numa cerveja que ela é mais pesada, ok? Mas ainda assim, como eu falei para vocês, ela entra uma cerveja um pouco refrescante e ela vai deixando o final mais adocicado. Corpo de leve a médio, eles classificam aqui de 0 a 5, então corpo 2. Tudo bem, pode ser de leve, um pouquinho mais médio, né? E Andes La Única traz o puro gostito da cordilheira, uma cerveja puro malte, feita com malte lúpulo argentinos, que revela um amargor presente e corpo equilibrado. O gostito que vai do churrasquito ao botequito. É legal a brincadeira que eles fazem aqui no rótulo. É interessante, né? Ela puxa um pouquinho essa questão do adocicado, questão de ser feito com lúpulos e maltes argentinos. Eu realmente não encontrei assim, uma característica que se destacasse, que chamasse atenção por ser tão diferente, trazer. Mas é interessante a gente começar a perceber esse movimento de mercado. Cada vez mais a gente tem lúpulos sendo cultivados aqui na região da América do Sul, né? Então a Argentina já tem algum tempo lúpulos patagônicos, né, que chegam pouco aqui no Brasil, mas já tem alguma história.
mesmo lúpulos nacionais, lúpulos brasileiros que começam a chegar no mercado, ainda de uma maneira um pouco tímida, até porque leva 4, 5 anos para que uma planta, né, um pé de lúpulo, ele dê bons resultados. Então, ainda mais em quantidades necessárias para atender uma produção de uma cervejaria. Mas, enfim, o interessante é que começa a chegar um pouco mais no mercado esses ingredientes da América do Sul. Com relação ao malte, na verdade, boa parte das cervejas já tem maltes cultivados na Argentina, né? Uma das grandes empresas de malte que existem no mundo, ela planta aqui entre o Brasil e a Argentina. Então, diversas cervejarias já usam, mesmo que não divulguem esse uso desse malte. Mas, de qualquer forma, fica aí, né, interessante, chama atenção, questão da propaganda de ser uma cerveja com malte e lúpulo argentino, ainda que seja uma cerveja fabricada no Brasil, no Rio de Janeiro, pela Ambev. Interessante a gente, às vezes, provar e conhecer, né? Então fica aí a dica, Andes La Única, uma cerveja puro malte da Cordilheira. Fica a dica aí, Andes La Única. Valeu, galera!